Graça e paz, amém. Então, mais esse domingo, perante a presença do Senhor, para levar uma palavra para os irmãos. É um pouco rápido o vídeo, não vamos demorar muito, pelo fato de hoje ser domingo e muitas pessoas ter várias coisas para fazer. Nós vamos ler Romanos 5, a partir do 12, que diz assim: Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que haveria de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe a diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar sobre a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que receberem como presente sua imensa graça reinarão numa nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação libertou todos e lhes dá vida. E também como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Isso aconteça a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim a graça de Deus que nos leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse vida eterna. Essa é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele vai falar acerca da graça, acerca do pecado de Adão e acerca da graça de Cristo. Sabemos bem que a palavra vai dizer que o passado é sombra para o futuro. E ele vai mencionar bem claro que o primeiro Adão era a figura do Filho de Deus, que o primeiro Adão era a figura de Cristo. Mas, devido a Adão ter pecado, ainda no Gênesis, quando Eva oferece-lhe aquela fruta ali da árvore que o Senhor disse, proibiu que eles comessem, haja visto que a Bíblia vai falar bem claro que o pecado entrou no mundo. Haja visto que, tentado ali pela serpente, Eva vai tomar aquela fruta, e ali vai acontecer a queda do ser humano. O ser humano, nesse momento, ele vai perder a intimidade dele com Deus. Primeira característica, por que ele vai perder a intimidade dele com Deus? Porque Deus, todos os dias, todas as tardes, ele descia no Éden para conversar com o homem, para adorar com o homem, para dialogar com o homem. E
nesse dia, quando o Senhor chegou para conversar com o homem, Adão estava escondido. O Senhor vai falar: Adão, onde você está, Adão? Eu falei: eu me escondi porque estava nu. Eu me escondi. No momento em que o pecado entrou, Adão já não se achou mais na presença de Deus. Adão já se escondeu do Senhor. E entrou o pecado, e veio a morte, e veio as dores, e veio as maldições, que a terra não produziria espinhos, mas devido ao pecado, a terra começou a produzir espinhos, começou a produzir matos, e nisso aconteceu. Mas quando chega no Novo Testamento, quando chega ainda no Velho um pouquinho, o profeta Isaías ele começa a anunciar a vinda do Filho de Deus. E quando o profeta Isaías, mais conhecido como profeta messiânico, ele começa a anunciar mais intensamente o que haveria de acontecer em novos tempos, do Filho de Deus que haveria de vir. Bem claro, no versículo 6 e 9, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então Isaías vai começar a anunciar acerca desse homem, que traria novamente as pessoas até Deus. E o profeta e o apóstolo Paulo vai dizer bem claro que ele traria, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Haja visto que hoje as pessoas elas inventam nós mesmos: não vou servir ao Senhor por causa disso, por causa daquilo, não vou, não consigo, não posso. Mas haveremos de entender que o preço foi pago. E quando Cristo ele morre na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida, pela obediência ao Pai, ele claramente ele está trazendo novamente a humanidade à presença de Deus. Pelo pecado nos escondemos, pelo pecado recuamos, pelo pecado estávamos longe de Deus, pelo pecado nós estávamos escondidos da face de Deus. Mas pela morte de Cristo na cruz, nós recebemos novamente o direito de poder entrar na presença dele. Haja visto que, rapidinho, o templo ele tinha duas partes. A tenda, ela tinha duas partes. A primeira parte chamada Santo, e a segunda parte chamada Santo dos Santos, aonde os sacerdotes entravam ali de ano em ano para oferecer sacrifício, aonde ficava a Arca da Aliança. 7 passos, a Arca da Aliança ficava no meio certinho. E de ano em ano o homem entrava dentro desse Santo dos Santos. E existia uma cortina, existia um véu no templo, que ali impedia o homem de entrar naquele local. Qualquer homem que entrasse ali fora do seu tempo, fora do tempo determinado por Deus, ele morreria. Mas quando Cristo morre na cruz, a primeira coisa vai dizer que o véu rasgou de cima a baixo. O véu rasgou de cima a baixo. E nós, ao rasgar esse véu, a quebrar essa cortina, a exterminar com essa cortina, era a presença de Deus novamente. Nós podemos nos achegar à presença de Deus novamente. E se formos olhar um pouco no tempo passado, as pessoas elas só poderiam chegar perante a Deus perante um sacerdote. O sacerdote era o homem que ficava encarregado de levar a petição do homem a Deus e as coisas de Deus aos homens. Não era qualquer pessoa que poderia chegar perante o Senhor e conversar e dialogar com Ele. Não, era apenas o sacerdote. Haja visto que no tempo do Êxodo, o Senhor levanta Moisés
O Senhor poderia falar com qualquer outra pessoa que estivesse ali, mas o Senhor vai separar Moisés. O Senhor vai separar Arão. E logo depois da morte de Moisés, o Senhor vai separar um outro, chamado Josué. Então o Senhor, ele fazia separação das pessoas para que pudesse conversar, para que pudesse dialogar, para que pudesse chegar até ele, para que pudesse interceder pelas outras pessoas. Mas quando entra no Novo Testamento, quando entra depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. E a Bíblia vai nos falar que nós seremos um reino de sacerdotes. Já não era mais necessário, já não é mais necessário. Hoje você pode entrar para o seu quarto e orar ao Senhor e Ele te responder. Já não depende de um sacerdote, já não depende de um levita, já não depende de qualquer outra pessoa orar por você. Porque você vai primeiramente perante a Cristo. E depois Cristo intercede. Assim como diz a palavra de Deus, porque Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Então, irmãos, vamos ter a certeza de que o pecado, ele veio por um homem. A lei, ela veio para que preservasse a humanidade até a vinda de Cristo. Se voltarmos no Gênesis, nós vamos ver que o Senhor vai destruir a terra com o dilúvio. O Senhor vai destruir a terra com o dilúvio e nesse tempo ele vai achar apenas um homem. O justo Noé. Aí, visto se nós formos olhar que quando Noé nasceu, o pai dele tinha 777 anos, salvo engano, Lameque. Ele tinha 777 anos. Seria muita coincidência um homem ter 777. Quando Noé nasce, ele libera uma profecia sobre aquele menino. Porque esse trará paz à humanidade. E na geração de Noé, o Senhor destrói a humanidade praticamente inteirinha. Salva-se 8 pessoas, Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras, e a sua esposa. De uma humanidade sobrou 8 pessoas. No tempo de Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra e sobrou apenas ali o justo Ló. O Senhor tirou, porque era necessário que o justo não pereceria, o justo não pagaria pela sua justiça, e o Senhor tirou Ló dali. Então, porque a palavra de Deus vai falar bem claro, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é essa que nós vemos hoje, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos deu direito à vida eterna, que nos deu direito a chegar novamente ao Pai. O que nós tínhamos perdido naquele tempo, o Senhor Jesus ele nos deu o direito de poder novamente direcionarmos ao Pai. Vamos entender, vamos prestar atenção. E para finalizar, eu quero falar um pouco acerca do final dos tempos. Sabemos bem que estamos caminhando a passos largos por fim. Sabemos bem que estamos chegando em uma era do anticristo. Está tudo preparado, está tudo sendo programado para que ele reine, para que ele se assente sobre o trono e governe as nações. Anticristo significa aquele que antecede a vinda de Cristo. Ele vem, mas antes disso, Cristo vem e arrebata a sua igreja. Vamos ter a certeza que o Senhor Ele quer
nos salvar. O Senhor, Jesus Cristo, Ele veio para nos dar direito à vida. Não vamos ceder nesse tempo. A gente já visto que tem muitas pessoas se corrompendo, porque assim como o profeta, assim como Salomão disse, não vos deixem enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Não olhe para o homem, não olhe para a mulher, olhe apenas para Cristo, porque Ele é o único sacerdote fiel. Não olhe para as pessoas que têm falado, não olhe para o que as pessoas têm dito, principalmente nesse tempo, que a qualquer momento está para acontecer o arrebatamento da igreja, e que nós venhamos ficar apercebidos, venhamos ficar espertos, porque a qualquer momento, assim como diz Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que há ainda um que o retém até que do meio seja tirado. Esse um que o retém ainda é o Espírito de Deus, que ainda retém para que o anticristo não comece a governar. Mas o Espírito só sobe com o arrebatamento da igreja. O Espírito só sobe assim que a igreja for arrebatada. E se o sistema está preparando para receber o anticristo, então significa que Cristo está mais perto do que das outras vezes anunciado. O sistema está preparando. A qualquer momento podemos deparar com a notícia de que um homem se levantou e vai governar o mundo inteiro. E se ele se levantar hoje, nós podemos ficar despreocupados que o arrebatamento de Cristo acontece ainda hoje, ou aconteceu ontem, ou aconteceu antes de ontem. Porque o Espírito Santo, ele só sobe com o arrebatamento da igreja. Apocalipse, rapidinho, um momento. Quando fala do anjo, do homem que está sentado num trono e lança a foice, porque a seara já estava madura. Esse que lança a foice é Cristo. É o primeiro arrebatamento da igreja. É o primeiro arrebatamento dos fiéis. Aqueles que diz que vos guardarei das provações que há de vir ao mundo. Esse arrebatamento, ele é separado do outro, porque o outro, quando formos ver, o anjo desce e ceifa as uvas, a vinha que já estava madura. Mas esse é no final. E a Bíblia vai ver bem claro, que João vai ver, ele vai dizer: quem são esses com as roupas salpicadas de sangue? E vão lhe falar: esses são os que vieram da grande tribulação. São muitas pessoas, a Bíblia vai relatar que são mais do que a areia da praia. Mas há um período a se passar aos que ficaram na tribulação. 3 anos e meio de falsa paz no governo do anticristo, onde ele vai governar por 3 anos e meio. E também haverá os 3 anos e meio de grande tribulação, onde a fome, peste, mortes, onde a morte será presa durante 5 meses. E ali a morte vai ser presa. Ali as pessoas não buscarão a morte, mas não encontrarão. E diz a palavra do Senhor que as pessoas dirão: monte caia sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado no trono. As pessoas vão tentar se esconder, mas não vai ter jeito. As pessoas vão tentar fugir, mas não vai ter jeito. Os filmes têm nos anunciado. Quantas vezes a gente já não viu o filme 2012, aonde que começou ali um maremoto? Quantas vezes nós não temos visto filmes com vulcão, em erupção, várias coisas?
as pessoas nos alertando da possível coisas que haveria de vir sobre o mundo destruído. E é assim que vai acontecer aos que ficarem. Aos que ficarem, é só Deus para ter misericórdia. Não deixe se corromper. Talvez você tenha uma vida boa, uma vida bacana, uma vida tranquila, onde você acha que você não depende de ninguém. Mas eu quero te dizer que nós podemos viver da maneira que nós quisermos, com a vida cheia de dinheiro, com um banco cheio de dinheiro, a carteira abarrotada de dinheiro, com um carro do ano aí. Se eu quiser ir lá e comprar um carro, lá eu vou lá e compro, beleza. Mas eu quero te dizer que se você, a pior coisa, com perdão da palavra, a maior desgraça para um ser humano é ele morrer sem Jesus Cristo. Porque diz a palavra do Senhor que ao homem está facultado morrer apenas uma vez, e vindo depois o juízo. E vindo depois o juízo. Juízo esse que o Daniel 7, salvo engano, ele vai ver esse juízo. E Apocalipse 22, salvo engano, João também vai ver esse juízo. João no Novo Testamento e Daniel no Velho Testamento. Quando João vai escrever o Novo Testamento, o livro de João, de Apocalipse, parece que ele mais Daniel vai sentar e bater um papo, porque é algo muito complexo entre os dois. É um juízo muito complexo. E foram abertos os livros, e foram lançados no fogo os que não tinham nome escrito no livro da vida. O livro da vida, ele é onde você faz uma aliança com Cristo. O livro da vida é onde você assume uma aliança, assume um compromisso com Deus. Talvez você hoje pensa, eu não vou aceitar, não vou servir a Cristo porque é uma caminhada de renúncia, porque ele diz de fato, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Mas eu quero te dizer que a pior coisa para a humanidade, a pior coisa para um ser humano é morrer sem a presença de Deus. Hoje o sistema está corrompido, o sistema religioso, assim como no tempo de Cristo, já vinha ali buscando lucros, já vinham buscando várias coisas e Cristo ali os repreendia. Mas não se deixe levar, porque alguns têm errado, alguns têm pecado, porque alguns têm corrompido o sistema, porque alguns têm distorcido a palavra. Não se deixe, busque conhecimento, busque a Cristo verdadeiramente, busque a Cristo. O modo mais fácil de você conhecer a Deus está aqui, Bíblia Sagrada é o modo mais fácil de você conhecer a Deus. Porque se você olhar para o homem, você vai enfraquecer na fé. Porque você olhar para a mulher, você vai enfraquecer na fé. Porque hoje, infelizmente, nós temos que olhar, analisar bem as Escrituras, porque é lícito que elas se cumpram. A Bíblia vai falar que tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Talvez você esteja vendo pastores andando de carrão, bonitão por aí. Talvez você veja pastores cobrando 2, 3 mil reais, 4 mil reais para pregar o Evangelho de Cristo por noite, ou por culto, por 1 hora de pregação. Talvez você esteja vendo e tenha ficado entristecido. Mas eu quero te dizer que não se preocupe com esses, porque muitos já caíram. Mas Paulo disse: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então cuide-se você, deixe eles. O juiz está aí. Por isso que a Bíblia vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque muitos tratam-se e acham que estão de pé, quantos já caíram. Não deixe seu dinheiro ser o Senhor da sua vida. Não deixe que o dinheiro controle sua vida. Não deixe que as finanças, as riquezas desse mundo controle sua vida. Não. A Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. É por isso que esses estão caindo. É por isso que esses estão fraquejando na fé. Conhece muito, tem muito conhecimento, mas já caíram. E a sentença
daqueles que praticam tal coisa não dormitará. Tenha fé, acredite em Deus, acredite na graça de Deus que é Cristo. Acredite que Cristo veio apenas para nos dar direito à vida. Porque vai falar bem claro, assim como a morte dominou sobre a humanidade, até a lei, a graça superabundou. Haja visto que Fernandinho tem uma música que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. De fato, que aonde abundou o pecado, verdadeiramente superabundou a graça. A graça de Cristo que nos salva, a graça de Cristo que nos liberta, a graça de Cristo que nos ama, que nos abraça, a graça de Cristo que faz toda a diferença em nossas vidas. Porque se Cristo não morresse na cruz do Calvário, ai de nós, homens, ai de nós, mulheres, ai de nós, humanidade. Porque se Cristo não morresse na cruz, se Ele não pagasse o preço pelas nossas vidas, hoje poderíamos dizer que era de todas as raças a raça mais miserável. Mas pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo, hoje nós podemos dizer novamente, que algumas pessoas não gostam de dizer, mas hoje nós ganhamos o direito de ser chamados novamente de filhos de Deus. Então, que Deus abençoe, não ceda à pressão, não pare de caminhar, não pare de lutar. Não adianta você tentar fugir do seu chamado. Não se venda, não se entregue, apenas creia e acredite que dias melhores virão. Não nessa era, não nesse tempo, mas no céu, na Nova Jerusalém, na Nova Yal Shalom, onde o Senhor, Ele preparou para as nossas vidas. Graça e paz e que Deus os abençoe. E até a próxima, querendo Deus.